Olá, amigos e amigas, estamos iniciando um programa, série Debate Aberto, que tem como proposta se debater diversos temas com diversos convidados. Em um contexto onde o debate, em muitos casos, é sinônimo de divisão, a ideia do programa é fazer com que o debate de temas relevantes para a sociedade, para nós, seja uma possibilidade de unir antes de dividir. O apresentador que vos fala é o professor Zé Wilson, e hoje nós vamos debater o tema Eleições 2014. Os nossos convidados são Odilo Almeida, que é arquiteto e líder político, e o professor Elano Maia, que também é líder político. Mas como vocês percebem o debate, o cenário político, seja na sociedade, seja no espaço, no meio político, já que vocês estão envolvidos diretamente com isso? Primeiro eu queria fazer a saudação aos ouvintes, Zé Wilson, e dizer da importância desse programa como uma oportunidade de se apresentar pontos de vista diferentes sobre os temas atuais. Infelizmente, no Brasil existe uma tendência de monopolizar as informações a partir das emissoras de comunicação que normalmente não estão aliadas aos interesses gerais da população, mas interesses de setores privados da população. Então esse tipo de programa que permite o livre pensar, o livre expressar-se, ele é de grande valia para melhorar a educação política das pessoas, a compreensão do mundo, que é o que na realidade ele se propõe a fazer. E eu queria começar nesse sentido. Eu acho que no ano em que a população brasileira toda vai ser convocada às urnas para escolher presidente da República, governadores, deputados e senadores, este programa ele cai como uma luva, seria uma bênção para abrir as mentes, principalmente dos mais jovens, para compreender o verdadeiro sentido da política e comparar com a política distorcida que se pratica hoje em grandes partes do Brasil. É exatamente isso que eu estava pensando, Odilo. Assim, hoje em dia, muitas vezes, você tem uma imagem muito negativa da política, e essa imagem, muitas vezes, é até promovida pelos próprios meios de comunicação. Então, a possibilidade de um debate neutro e aberto sobre isso ajuda a conscientizar as pessoas, não é, Elano? Bom, Wilson, concordo com as palavras do Odilo. De fato, a necessidade de espaços abertos para discussões e debates são cada vez mais necessários. E aí onde se vem colocando uma discussão que precisa ser colocada de maneira bem mais contundente, mais firme, que é a questão da regulamentação das mídias. O país precisa disso. Não é imposição ou ditadura sobre a mídia, mas simplesmente ter regras bem definidas e claras para que essa mídia não possa se utilizar de artifícios para beneficiar ou prejudicar demais pessoas e às vezes até instituições. Mas uma coisa me intriga, que nessa questão da política é o termo do hoje. Hoje a política é muito desgastada, hoje o político não tem político nenhum que preste. Tem político nenhum que preste. Eu fico me perguntando, quando é que nós tivemos o discurso de que político presta? Que a gente coloca hoje como se isso fosse um fenômeno novo, como se fosse uma coisa que começou de pouco tempo para cá. Onde, na verdade, essa fala ela é muito mais antiga. Ela é muito antiga. Inclusive, ela existe até antes mesmo da própria reabertura política, né, da própria Constituição. Antes mesmo havia também uma construção muito forte de que quem dominava o país era corrupto, tinha uma série de problemas, tanto que foi um dos motivos, obviamente, não só esse, claramente outros motivos de maneira bastante violenta, que era uma característica da ditadura militar, mas a insatisfação do povo como um todo com aquela instituição também era muito existente. Então a gente colocar a política hoje está desgastada, a política hoje, bem, não é de hoje. Ela já vem, ao meu ver, ela já vem de muito tempo. Obviamente, isso tende a ir evoluindo. Nunca se viu neste país prefeito ser preso. Hoje nós vemos, e não é raro, quando acontece ser preso o prefeito, primeira-dama, secretário, vai logo
um monte. Aqui no Ceará aconteceram já por diversas vezes. Quando se viu falar em prefeito perder mandato? Hoje nós passamos a ver isso. E com essas punições, a tendência é o povo achar que realmente os caras é que não prestam. Antes acontecia, e acontecia de maneira até bem pior, mas não era punido. Era tudo jogado para baixo do tapete. Então talvez por isso hoje tenha-se essa percepção de que a política ela cada vez piora. Você concorda, Dilo, com essa ideia de que a política hoje, atualmente, ela parece estar mais transparente, isso acabar se refletindo também no processo eleitoral, de escolha de candidatos, de políticos que vão representar as pessoas? Antes eu queria fazer uma reflexão. A política, o direito do voto, o direito de escolha, é uma conquista das gerações. Porque houve um tempo em que, no tempo do absolutismo, que o prefeito era prefeito até morrer, deixava para o filho, que no caso eram os reis, os imperadores. Então, o direito de votar, o direito de escolher, foi uma conquista das gerações. Isso é uma conquista valiosa que precisa ser explicitada para as novas gerações, precisa ser compreendida e bem utilizada pela sociedade. Então, se esse direito de escolher e esse direito também de ser escolhido, se ele está sendo mal utilizado, não nos cabe pensar em soluções autoritárias. Vamos entregar tudo para um general, que ele sozinho ele manda bem e dá tudo certo. Não, nós vamos escolher um ditador, um rei, que vai governar sozinho até morrer, porque isso fatalmente, com pouco tempo, as contradições viriam, as falhas viriam, isso é próprio de qualquer realidade. Agora, no nosso país existe uma campanha, eu tenho clareza disso, nesses mais de 30 anos que eu acompanho, lendo diariamente sobre política, existe uma clara intenção de transformar o mandato eleitoral numa coisa suja, numa coisa perniciosa, numa coisa ligada à corrupção, ligada a uma prática ruim. E isso não se dá à toa. Essa campanha não se dá à toa. Essa campanha ela se dá para que o povo se afaste da política. Na hora que você diz assim, não, política é ladrão, aí está dizendo para os jovens, para aqueles que têm a força de transformar, dizer o seguinte, não se envolva com a política, senão você vai se transformar num ladrão. Ora, nós sabemos que esse discurso é um discurso muito apropriado para quem está mandando. Quem está mandando diz assim, olha, vocês fiquem fora, deixa eu mandar sozinho. Então, eu acho que uma das coisas importantes desse tipo de programa que a gente abre agora, Zé Wilson, é a gente dizer para os jovens que a política, e o direito do voto, ela é uma conquista sagrada. A participação é o que nos garante avançar para uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Você participar da política, ser candidato, você interferir na eleição, estudar os candidatos, filiar-se a um partido político, isso você está fazendo nada mais do que um exercício de cidadania para que o mundo melhore. Atribui-se a João 23 uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte, a forma mais proveitosa de fazer caridade é praticar a política com P maiúsculo. Porque você praticando a política com P maiúsculo, você está fazendo com que os recursos públicos sejam melhor administrados, melhor distribuídos e os benefícios dos impostos se estendam ao conjunto cada vez maior.